Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz e comigo, o primeiro Fiat Insider, você fica por dentro da Fiat semana sim, semana não. Já são 5 anos levando novidades, análises, segredos, a cultura do carro italiano, tudo de Fiat e também das marcas reunidas em seu entorno na Stellantis. No episódio de hoje, a gente vai falar do curioso caso do Fiat Argo, o hatch que quanto mais velho fica, mais vende. Ele parece esquecido pela marca, mas do nada disparou nas vendas. O que está por trás do crescimento do Argo? E mais importante, esse sucesso repentino pode atrapalhar a introdução da versão brasileira do Grande Panda no nosso mercado? É o que a gente vai tentar entender. Vamos lá? O Fiat Argo foi lançado em 2017 com alguns objetivos ambiciosos, como substituir de uma só vez dois grandes nomes da Fiat, o Palio e o Punto, e fazer a marca brigar de novo pela liderança, ao mesmo tempo em que continuava a guinada da Fiat em busca de produtos de maior valor agregado, como era a Toro. Passados alguns anos, dá para dizer que ele falhou em alguns desses tópicos. Em outros, no entanto, ele está surpreendendo e no momento mais curioso, que é o seu fim de vida. Apesar de ter sido lançado como um hatch premium, oferecendo acabamento acima da média, a central multimídia que era a mais tecnológica do segmento naquela época, ar digital, motor 1.8 e opção de airbags laterais, o Argo foi aos poucos perdendo esse status todo. O hatch não recebeu motor turbo, não teve reestilização profunda e perdeu as versões mais completas. Mesmo assim, ele nunca vendeu tanto como em 2024 e agora em 2025. Com isso, algumas pessoas passaram a levantar uma questão, que eu acho que é bastante válida, né? Que é como que a Fiat vai lidar com isso, já que o substituto do Argo já está em desenvolvimento. Você já deve ter visto alguma coisa sobre o Grande Panda, especialmente se você me acompanha, porque eu falo bastante dele aqui no podcast e também nas minhas redes sociais. Ele começou a ser vendido na Europa neste ano, depois de ter sido apresentado em julho do ano passado na Itália, quando eu conheci ele pessoalmente. Na semana passada, a Stellantis anunciou que ele também vai ser produzido na Argélia. Isso porque o Grande Panda é o primeiro produto de uma nova família global da Fiat que vai voltar a colocar a marca na mesma direção dos seus produtos europeus aqui no Brasil. Além do Grande Panda, também estão confirmados um SUV coupé e uma picape. Pelo menos isso, né? A gente não sabe se vai ter mais alguma coisa. Na verdade, depois disso, a Fiat até já confirmou uma nova geração também para o Pandina, que seria o equivalente ao Mobi no nosso mercado. Mas essa família especificamente derivada do Grande Panda, por enquanto, tem confirmado esses 4 carros. No Brasil, a estreia dessa nova linha, que também vai se iniciar com o Grande Panda, com o hatch, né? A gente ainda não sabe qual vai ser o nome aqui no Brasil. Deve ocorrer no ano que vem, que é quando a marca completa 50 anos de presença no nosso mercado. Algumas unidades do Grande Panda já foram flagradas em testes aqui no Brasil, mas é esperado que o modelo ganhe algumas adaptações locais, como uma gama diferente de motorizações, né? Lá na Europa, os conjuntos são basicamente os mesmos de outros carros da Peugeot e da Citroën. Aqui no Brasil, a gente vai ter mecânica 100% Fiat. O interior que talvez seja mais sóbrio do que o que a gente vê no carro europeu e pode ter também alguns ajustes no design externo, mas eles não devem ser tão grandes quanto era cogitado no início do projeto, né? No início dos rumores. Na verdade, o que a gente deve ter é sim um mesmo carro, que seja reconhecível como o mesmo carro, mas com alguns pequenos ajustes, algumas mudanças, principalmente na lataria, né? Por exemplo, tem o nome Panda estampado na lataria no carro europeu. Aqui no Brasil a gente não deve ter esse tipo de coisa. Então, a questão é, será que o sucesso do Argo pode atrapalhar a chegada desse novo carro, que é o seu substituto direto no Brasil? Eu acho que não, e eu vou explicar por que a seguir.
Bem, o primeiro ponto é entender se as vendas do Argo realmente deram esse salto todo que costuma se comentar. E sim, elas deram. É de fato bastante impressionante o que o Argo vem fazendo nos últimos meses. O Argo sempre teve muitos altos e baixos, né? Ele estreou aqui no Brasil tendo menos de 30 mil emplacamentos em 2017, o que lhe conferiu uma média de menos de 4 mil emplacamentos por mês, já que ele foi lançado em maio, né? Então não foi um ano cheio. Mas mesmo assim, isso foi muito pouco, tá? Porque os seus principais rivais vendiam no mínimo o dobro ali naquela época, né? No mínimo ali 7, 8, 10 mil por mês. Só para você ter uma ideia, naquele ano o Chevrolet Onix teve mais de 188 mil emplacamentos. O equivalente a uma média mensal de mais de 15 mil carros vendidos, né, a cada mês aí. Enquanto o Argo ficou com 3.900 e pouquinho por mês. Então, realmente foi muito pouco, ainda mais considerando, né, toda aquela pompa que o Argo trouxe, né, essa história de realmente fazer a Fiat voltar a brigar pela liderança, isso ficou bem longe nesse primeiro ano, né? E quando a gente passa para 2018, que daí sim foi o primeiro ano cheio, ou seja, em que a gente teve vendas do Argo de janeiro a dezembro, ele teve 63 mil emplacamentos, o que o coloca na 8ª posição do ranking de veículos de passeio mais vendidos do Brasil. Então, de novo, a gente vê que para aquele carro que foi lançado com o intuito de fazer a Fiat voltar a brigar pela liderança, foi pouco. Em 2019, o número subiu para 79 mil, e com isso ele também subiu algumas posições no ranking e fechou o ano em 6º lugar entre os veículos de passeio. Aí veio 2020, né, a pandemia de Covid-19, e essa trajetória que era de crescimento foi interrompida. Ainda assim, considerando que foi um cenário atípico, né, ele registrou 65.937 emplacamentos, se manteve na 6ª posição. Então, assim, teve, considerando o cenário, né, não considero ruim esse desempenho, né, teve carro que perdeu muito mais. O Argo ainda conseguiu segurar ali o que ele tinha, o que ele chegou a ter alguns anos antes da pandemia, né. Em 2021, aí a gente teve aquele boom das vendas em meio à pandemia, né? Porque a Fiat foi uma marca que conseguiu manter a produção relativamente estável, e aí o Argo surpreendeu. Foram 84.644 unidades, e chegando aí à 2ª colocação geral no ranking, ou seja, até aqui foi o melhor ano do Argo, tá? Depois, ele voltou para o patamar dos 60 mil emplacamentos. Em 2022, foram 64.016 unidades. E em 2023, 66.717 unidades. E aí veio a virada. Em 2024, o Argo atingiu 91.139 carros emplacados, ou seja, o seu recorde de vendas foi no ano passado. Ele ficou em 4º lugar no ranking geral. E agora, neste ano aqui em 2025, até agosto, já são 64.528 carros vendidos, o que o coloca de novo naquela que foi a melhor posição que ele já ocupou, o 2º lugar no mercado brasileiro de automóveis, né? Lembrando que se a gente coloca a estrada na conta, aí ele cai uma posição, vai para o 3º lugar. Ainda assim, 64.528 carros era o que ele vendia basicamente em um ano lá no seu começo de vida, né? Nos melhores casos, né? Nos melhores cenários. E aqui em 2025, ele vendeu isso em 8 meses, né? Ainda faltam alguns meses aí para o ano acabar. Então, pode ser que não só ele se iguale ao recorde do ano passado, como talvez passe desse recorde, ainda mais agora que a gente tem esse programa do carro popular, querendo ou não, né, de um jeito ou outro acaba ajudando também. De janeiro a agosto de 2024, o Argo tinha vendido 56.052 unidades, ficando também em 4º lugar no ranking geral de automóveis. Por isso que eu disse que provavelmente este ano aqui ele vai ou se igualar ao ano passado ou até passar esse recorde que ele teve em 2024. Porque se a gente compara com esse mesmo período do ano passado, o Argo teve um crescimento de 15% nas vendas, enquanto o mercado cresceu só 3%. E se a gente pegar os seus principais rivais,
todos registraram retração, enquanto o Argo cresceu. E não é como se o hatch da Fiat tivesse ganhado alguma coisa que justifique essa melhora, né? Tudo bem, ele ganhou ali aqueles novos faróis, uma atualização no software da central multimídia no início do ano, mas isso é pouco para justificar esse boom aí nas vendas. A verdade é que já são 8 anos no mercado e, pelo ciclo tradicional dos produtos na indústria automotiva, ele já deveria estar ali no fim de vida. Tanto é que a gente está vendo aí os primeiros preparativos para a chegada do Grande Panda, né? Como eu disse, alguns carros já foram flagrados, o projeto em si está confirmado, então a gente já vê algumas movimentações nessa linha. O que chama a atenção é o fato de que o Argo, diferentemente dos seus rivais e do que costuma acontecer no mercado, não passou por uma mudança de linha com novidades significativas, né? Quando a gente pega o Polo, por exemplo, o Polo teve a chegada de uma nova versão, a Track, que deu aí um grande boom nas vendas dele. Mas ainda assim ele também teve uma reestilização, ganhou novos equipamentos, né? Teve mudanças de acabamento. O Onix a mesma coisa, né? O Onix está passando inclusive agora por uma mudança. A HB20 também teve. Então a gente vê que os principais concorrentes do Argo todos ganharam novidades significativas em algum momento. E ele não. Tudo bem, ele teve ali uma mudança de para-choque, né? Uma mudança na grade, mas principalmente em termos de conteúdo, ele não ganhou nada novo. Na verdade, ele perdeu, né? Ele perdeu versões, perdeu equipamentos mais caros, teve uma oferta racionalizada, tanto de motorizações quanto de equipamentos, e jamais viu o motor Turbo 200 sequer ser cogitado na sua gama. Enquanto, quando a gente olha para Stellantis como um todo, né, até o Citroën C3, que é um carro que está posicionado abaixo dele, ganhou essa opção de motor turbo. O que explica, então, essa ascensão do Fiat Argo? E ela pode ou não ameaçar a chegada do Grande Panda? Agora que vem o pulo do gato dessa história toda, né? O segredo por trás das vendas do Argo, que é, na verdade, a concentração em vendas diretas. Para contextualizar, o mercado brasileiro como um todo teve, em média, 49% de vendas diretas em 2024. Em 2025, até agosto, essa fatia subiu ali para cerca de 50%. Enquanto isso, como que o Argo se sai nesse quesito? Vamos lá. Em 2017, ou seja, o primeiro ano lá do Argo, só 16% das vendas do modelo foram diretas. Em 2018, subiu para 33%. Em 2019, 35%. Em 2020, 36%. Em 2021, já eram 43%. Então, por que é importante fazer essa pausa aqui, né? De 2017 a 2021, o Argo ainda tinha um certo posicionamento ali de hatch premium, né? Tinha algumas versões mais caras, né? Motor 1.8 e tal. Em 2021, o que acontece é o lançamento do Fiat Pulse no fim de 2021, tá? Marquem isso porque isso é importante. Em 2022, deu um salto. As vendas do Argo passaram a ter 62% na modalidade de vendas diretas. Ou seja, antes as vendas diretas eram minoria. A partir de 2022, elas passam a ser a maior parte das vendas do Argo. Em 2023, ficou em 55%. Mas, logo depois, em 2024, outro recorde, passaram a ser 69%. Em 2025, até agosto, já está em 73% das vendas. Ou seja, quase 3 em cada 4 Fiat Argo vendidos vão para locadoras, frotistas ou outros canais de venda direta. Tudo bem, o mercado também viu essa participação das vendas diretas aumentar bastante na última década. Se antes elas representavam ali cerca de 25% dos emplacamentos, hoje, como a gente viu, esse número dobrou para representar metade do mercado. Então, realmente, é uma mudança do perfil de mercado, sim, mas mais do que isso, a gente vê que no caso do Argo,
realmente tem algumas questões um pouco mais profundas. A questão das vendas diretas é importante porque mostra que o carro não atende diretamente o público que compra os modelos nas lojas, fazendo a marca ter de negociar contratos com empresas e assim reduzir a sua lucratividade. As vendas diretas são sim importantes porque elas têm um papel essencial na manutenção dos altos volumes necessários para manter as fábricas operando e, consequentemente, os trabalhadores empregados. Mas elas não são o que enchem os olhos dos acionistas e o que justificam novos investimentos. Basta se lembrar do caso da Ford, que abriu mão da sua operação nacional aqui no Brasil em favor de continuar no nosso mercado só como importadora. Então, ainda que os modelos das vendas diretas sejam, sim, no fim, usados por pessoas comuns, que de algum modo até podem escolher esse carro, seja ali nas locadoras, por exemplo, na hora de retirar o carro, Você fala, eu quero Argo, eu quero HB20, ou então na hora de comprar esses carros como um seminovo, justamente da frota que era das locadoras, podendo até ter uma boa imagem no mercado, ainda assim é natural que as marcas queiram ter um maior equilíbrio entre vendas diretas e varejo. E os SUVs da Fiat surgiram justamente com essa proposta em mente e estão cumprindo muito bem esse papel. Por isso que eu falei para você marcar lá o lançamento do Pulse, Foi justamente depois do lançamento do Pulse e do Fastback que a chave virou para o Argo, E as vendas diretas dele passaram a ser maiores do que as vendas no varejo. E também houve ali uma eliminação de versões mais caras, Versões com maior valor agregado foram retiradas do catálogo do Argo. Então, enquanto os SUVs mantêm as vendas ao redor dos 70% no varejo, o Pulse e o Fastback, o Argo passa a ter essa mudança de perfil e passa a ter altos volumes e a maior parte das suas vendas na modalidade de vendas diretas. E nesse ponto, o Argo começa a ter uma similaridade interessante com outros hatches da Fiat que estavam prestes a sair de linha. Quando o Mille estava deixando o mercado lá em 2013, o modelo tinha 44% de vendas diretas, quando o mercado inteiro tinha uma dependência delas apenas na casa dos 30%. Vale dizer que, nesse caso, as vendas eram somadas com as do novo Uno naquela época, tá? Depois a gente passa para o Palio. O Palio teve 2017 como seu último ano, mas para a gente ter uma visão melhor, eu pego os números de 2016, que é quando ele ainda tinha mais relevância e todas as versões no portfólio. O percentual de vendas diretas chegou a 47% no caso do Palio, contra só 34% do mercado como um todo. E o caso mais extremo, o do novo Uno. Em 2021, ele se recuperou de um tombo que ele tinha levado ali nos anos anteriores e ele até cresceu, teve 20.555 unidades vendidas em 2021, que foi o seu último ano, mas, pasmem, 97% das vendas foram vendas diretas. Ou seja, das 20.555 unidades, 20.000 foram vendas diretas no caso do novo Uno, contra um mercado que tinha 43% nessa modalidade. Então, não dá para dizer que o Argo está fugindo muito a esse padrão da Fiat, A marca consegue manter os hatches vivos e até com bons volumes de vendas, graças a locadoras e frotistas, mesmo no último ano deles, mesmo no ano derradeiro deles ali. Tudo bem, o Argo cresceu, sim, nas vendas, isso não é comum, mas o alto percentual das vendas diretas mostra que esse crescimento não é exatamente porque o carro está conquistando o público do varejo nas lojas. Até porque, diferentemente do que faz com o Mobi, a Fiat não costuma ter o programa ali que incentiva a venda direta para a pessoa física, no caso do Argo, O Mobi tem o programa Acesse Fiat, que tem como grande chamariz essa modalidade de venda direta para a pessoa física. No caso do Argo, isso não acontece.
E a gente também não está falando do que acontece com os carros da Jeep, em que os clientes têm ali um maior poder aquisitivo, então eles costumam ter um CNPJ e, consequentemente, eles podem se beneficiar disso na hora da compra. O único caso de venda direta para consumidor que poderia atrapalhar um pouco dessa minha análise que eu estou fazendo aqui seria o do público PCD, porque o Argo de fato conta com versões automáticas por menos de 120 mil e, portanto, ele pode atender a esse segmento. Ainda assim, o maior percentual das vendas do Argo é das versões 1.0, que não estão contempladas nas vendas para PCD, porque o Argo não tem uma versão 1.0 automática. Nesse caso, o que define a venda para locadoras e frotistas é muito o poder de negociação da montadora, ou seja, o quão atrativa pode ser a sua oferta na hora de as empresas renovarem a frota. É claro que a locadora vai levar em conta a saída de cada modelo na hora ali da retirada do balcão, mas o fato de o contrato ser bom é o fiel da balança. E é justamente aí que entra a discussão sobre o futuro da Fiat com o grande Panda no Brasil. O 3,5 está completando 5 anos e tem novidade para comemorar. Agora o arquivo de episódios, incluindo as referências citadas neste aqui, fotos e conteúdo extra, ficam no site www.3,5.com.br. É só acessar e encontrar tudo por lá. Outra novidade é o canal do 3,5 no WhatsApp. Fica aqui o convite para você ingressar e ser avisado sempre que eu postar um novo episódio, um post bacana nas redes sociais, além também de dicas de conteúdos sobre a Fiat que valem serviços, que não precisam ser só os meus, mas sei lá, matérias, vídeos legais. Então, não quer perder nada do mundo da Fiat? Pega aí o seu celular, digita bit.ly/canal 3,5, tudo junto por extenso, e entra no canal do 3,5. O link também está na descrição do episódio. E você já sabe, para conferir fotos, posts especiais, novidades ou só coisas aleatórias sobre os Fiat, você tem que me seguir nas redes sociais. É só procurar por @3,5podcast no Instagram e no Facebook. Eu preciso pedir que você siga o podcast no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou favorite na Deezer. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, clicando no sininho. Assim você é avisado sempre que eu postar algo novo. Eu quero aproveitar para ler aqui alguns comentários que eu recebi, falando sobre o episódio 93, né, aproveitando o gancho aí do design do grande Panda. Nesse episódio a gente falou sobre a Fiat Toro reestilizada, e lá no Spotify o Ranieri Gabriel deixou o seguinte comentário: nunca gostei das versões com muitos cromados nos carros da Fiat, muito excesso, mas vendo o azul ou a preta na versão Range, ficou bem harmoniosa, comparada com a atualização anterior, que realmente nessas cores fica bem ok mesmo, como eu disse no vídeo, assim, azul e preto pra mim são as melhores cores do... Quem diria, né? Não vou pedir mais cores no caso da Toro, mas acho que são as melhores cores, principalmente no caso da Range. Então você tem uma cor mais sóbria, que meio que apaga um pouco dos... né, daquele monte de recursos estilísticos, e aí sim fica só o cromado ali. Fica mais ok, né? Eu acho que fica um conjunto até que interessante, assim. Agora o problema é, quando você põe uma cor muito chamativa, aí eu acho que não dá bom não. Lá no YouTube, o Adailson Willy disse assim: não me agradou na versão Range. Aliás, nunca achei legal essa versão, por conta dos cromados, do Santo Antônio, mas na versão Ultra eu gostei do resultado, e pessoalmente a impressão talvez seja ainda melhor. Sobretudo, lançamentos demoram um tempo para adaptação. O visual do anterior já me parecia cansado, agora talvez surja interesse. Realmente a versão Range aí, né, como eu disse no comentário anterior, ela sempre foi meio excêntrica, e eu confesso que eu nunca gostei muito dela não, por conta desse excesso, né. Pra quem gostou do novo visual vendo fotos e vídeos, nossa, eu acho que com certeza ao vivo vai adorar o carro, isso, né, não tenho a menor sombra de dúvida. E interessante você falar essa questão da adaptação, né, porque... olha só, né, como uma mudança relativamente simples, né, do mesmo carro que mudou coisas ali consideráveis, mais pontuais, exige esse período de adaptação, né? Imagina então quando a gente vê essa mudança tão brusca de linha como a gente vai ver no caso da Fiat, né?
Então, eu acho que essa consciência é muito interessante, né? O choque realmente exige esse período de adaptação, mas não quer dizer que seja algo ruim, não quer dizer que seja algo pior, né? Eu acho que essa é uma reflexão muito interessante quando a gente pensa no design aí dos carros. O Miguel Euro DJ disse assim: tenho uma 2024, mas gostei sim do novo visual. Ano que vem, quando inteirar 2 anos, vou dar de entrada na versão Vulcano ou Ultra. Pra mim, a cor vermelha é a mais bonita. Realmente, assim, né, gosto é muito complicado. Se bem que, assim, a vermelha na Ultra é muito bonita. De fato, combina bem. O que eu não gosto muito é na Range, que daí com aqueles cromados eu acho que fica muito exagerado. Olha, recebemos aqui até comentários em espanhol. Não vou ler em espanhol porque, né, não me façam fazer isso, mas o Luiz Fernandes disse assim que ele viu muitas caminhonetes bonitas de diferentes marcas, mas nunca viu uma caminhonete tão bonita, tão bela e tão atraente como a Fiat Toro Ultra. De fato, a Toro é um carro com um design muito acertado, né? Sempre foi. Por mais que essa última mudança talvez não seja tão harmônica assim, ainda assim é um projeto que tem um design muito arrebatador e não à toa tá durando tanto tempo, né, sem uma mudança mais significativa. Agora que a gente tá vendo uma mudança um pouco mais profunda. O Francisco Carlos disse que ficou bonita demais, enquanto o Jesuel Santana disse: linda, gostei, tenho uma 2024 e tô pensando em trocar agora, quero Vulcano. Donos de Toro sempre muito fiéis. E aí o Paulo Oliveira também, ainda lá no YouTube, disse assim: por que vocês não fazem um vídeo da Endurance, que é uma picape de entrada e ficou muito top? Aproveita também, fala do preço dela, venda direta, CNPJ e produtor rural, sai por 140 mil. Só faz vídeos das mais caras. Então, na verdade, o que acontece, Paulo, é que esses eram os modelos disponíveis lá no evento de apresentação da linha 2026 da Toro, né? Aliás, é bem natural que as montadoras só mostrem as versões de topo nesses eventos. Então, a gente tinha a versão de topo com o motor flex, que é a Ultra, e a versão de topo com o motor diesel, que é a Range, tá? Se a Fiat quiser me disponibilizar uma versão Endurance para fazer um teste, fazer algum conteúdo, obviamente que eu vou fazer com o maior prazer, porque eu realmente acho, né, concordo com você, com o desconto para CNPJ, a Toro sai por um valor muito atraente, né? E mesmo sendo uma versão de entrada, a Toro é um carro que tem um refinamento dinâmico, um refinamento mesmo de acabamento, né? Traz alguns equipamentos bem interessantes. Então, com certeza, é um carro, sim, bem bacana e gostaria, né, de poder fazer esse conteúdo. Mas, como eu falei, não tinha essa versão disponível lá pra gente fazer o test drive, nem tirar foto, nem nada. O Paulo Imaki disse assim: essa grade frontal ficou horrorosa, parece carro coreano da década de 90. Diego, mais um comentário em espanhol. O Diego Copello disse assim: os desenhos da Fiat a partir de 2026 são todos feios na dianteira, na frente. É aquela questão, né? Misturar filosofias diferentes de design, né? Eu acho que eles não combinam. Essa que é a principal questão. Lá no Instagram, ainda sobre esse episódio rendeu muitos comentários, tá? O tio Honorato disse assim: essa grade me lembra um Mamute. Os designers da Fiat miraram no Toro e acertaram no Mamute. E o Rogério Carnelossi disse assim: isso é no TikTok, gente, olha. Tô trazendo aqui pela primeira vez, porque eu abri um TikTok lá meio que assim pra testar, pra ver o que aconteceria, né? Só publiquei algumas coisas. Então, se você quiser seguir lá, só seguir @3,5podcast, como em todas as outras redes sociais. E o Rogério Carnelossi deixou lá um comentário também sobre a Toro, falando assim: e esse botão Sport continua nesse lugar, é muito ruim, fora de mão, em ultrapassagem é péssimo para achar. Foi um ponto que eu trouxe exatamente no episódio, né, e
Pra vocês verem aí que não é uma questão boba que só eu pensei, né? E o Dico Batista também lá no TikTok disse: o que já era linda ficou mais linda ainda. Tenho uma 2020, não tenho do que reclamar. O Dorival Souza disse: a Rampage é outro nível pelo mesmo valor. Eu não sei que mesmo valor é esse, né? Porque a Rampage começa nos 226 mil, enquanto a Toro vai dos 159 aos 228. Então, né, se você tá achando uma Rampage pelo mesmo preço de Toro, vai lá, né? Vai em frente. E o João disse assim: eu prefiro bem mais a dianteira da Range anterior com aquele cromadão. Já a traseira ficou legal. Bom, gente, é isso. Mandem comentários aí sempre que tiverem, né? E quando eu tiver um tempinho eu também trago aqui pro episódio, além de responder vocês. E agora, vamos continuar o nosso papo. Eu já discuti a importância do design do Grande Panda aqui no podcast algumas vezes, e eu trago esse ponto de novo, agora brevemente, porque geralmente é o que predomina quando algum hater quer criticar a troca do Argo pelo novo modelo da Fiat. É óbvio que o Grande Panda tem um design pouco convencional, afinal, ele é um carro cheio de personalidade, e ele inaugura uma nova linha de design para a marca, diferente de tudo o que ela fez nos últimos anos, especialmente no Brasil. O Argo é representante de uma família que tem linhas agressivas, tem traços horizontalizados, tem um conceito de arremate circular por todo o carro e tem uma personalidade mais genérica, no sentido de que ele tem um perfil que não foge muito aos carros que a gente vê hoje em dia. Não é uma mudança radical. Ele tem ali uma linha parecida com o HB20, com o Polo, com o Onix. Obviamente, tem a personalidade do estilo da Fiat empregado ali. Mas não é nada que choque, né? Não é nada muito diferente disso. Já o Grande Panda tem linhas que colocam a marca de volta no campo do lúdico, predominantemente quadradas, verticais, que tem aquele conceito de luzes em pixel e elementos inspirados no prédio de Lingotto, que é um dos capítulos mais emblemáticos da história da Fiat. Então é sim um outro tipo de carro, né? Quando você coloca do lado dos rivais dele aqui no Brasil, são carros muito distintos, né? Muito opostos. O mais parecido ali seria o C3, mas ainda assim o C3 vai para outra linha completamente diferente. Então essa mudança é um choque e causa estranheza. Mas também é o que pode mudar tudo para a Fiat, fazendo do Grande Panda um hatch diferente de todos os outros. O Argo hoje vende muito, mas ele depende demais das locadoras e dos frotistas. O Panda, por outro lado, tem um estilo diferente. Ele é quase um mini SUV, com linhas retas e robustas, tem uma suspensão mais elevada, tem um olhar diferentão, né? E quando você anda nos carros dessa plataforma, né? Quando você anda, por exemplo, no C3, passa uma sensação de robustez que também remete aos SUVs. E isso pode dar a ele um apelo no varejo que o Argo não tem mais, porque ele é visto como um carro tradicional. É o carro bom para motorista de app, né? É o carro para quem está sempre ali no balcão da Localiza. Essa é a imagem que colou nele. Em outras palavras, enquanto o Argo segura os volumes graças às vendas diretas, o Grande Panda pode sonhar em voltar a ser um carro atrativo para o público de loja, aquele consumidor que quer design, que quer status, que quer uma novidade e que hoje em dia é difícil de ele encontrar isso em um hatch, porque todos parecem muito iguais e todos se suportam ali nas vendas diretas, acabam tendo um pouco dessa imagem, né? Alguns mais, outros menos, mas em geral todos têm um pouco dessa imagem de carro de locadora. O Citroën C3 poderia estar se beneficiando disso, se não fossem os erros da Citroën, que deixaram o carro simplório demais. O Grande Panda, recebendo a leitura de mercado tão acertada que a Fiat tem no Brasil, pode furar essa bolha e fazer os hatches voltarem à moda. Esse design peculiar do Grande Panda é uma oportunidade quando a gente pensa por esse lado. Por mais que possa soar estranho no início, por mais que seja muito diferente,
é uma oportunidade nesse sentido. Mas e se o Grande Panda não emplacar tanto assim? E se essas vozes que ficam gritando na internet realmente tiverem um fundo de razão, realmente o carro não agradar o brasileiro? Gente, tá tudo bem também. Sabe por quê? Porque a Fiat pode corrigir a rota e ela pode voltar a focar mais uma vez nas vendas diretas. Aliás, não foi exatamente isso que ela fez com o Argo? Não foi isso que salvou as vendas do Argo? Porque, apesar de benquisto no mercado de usados, e isso é muito por conta de atributos que estão ligados ao comportamento dinâmico, à motorização, a equipamentos oferecidos, né? Então, apesar dessa imagem do Argo, ele é um exemplo de carro que teve problemas no varejo e que não emplacou como se esperava com o público de loja. E por conta disso, a Fiat foi aos poucos reposicionando ele. E aí sim, quando chegou esse outro público das vendas diretas, aí sim foi que o Argo deslanchou. E mesmo considerando a aposta da Fiat em um design mais clássico e trivial, porque essa foi a linha escolhida pelo Argo, né? Porque se a gente voltar lá aos tempos de Novo Uno, de Palio, a gente tinha a Fiat com uma personalidade muito forte e ela perdeu terreno. Não creio que seja exatamente por isso, ela perdeu terreno por outros motivos. Mas, quando veio essa nova linha, que foi uma linha pensada em um momento de contenção de custos, em um momento em que o grupo estava focado em desenvolver a linha da Jeep, quando essa linha foi idealizada, o que se seguiu? Se seguiu essa proposta mais trivial, essa proposta mais clássica, essa proposta com menos personalidade, que foi como eu acabei de dizer. Quando você olha para o Argo, você enxerga um carro que, tudo bem, você pode achar que ele é bonito, pode achar que ele é feio, né? Pode ver ali alguns elementos de design que remetem à escola italiana, mas ele não é nada radicalmente diferente dos rivais dele. É uma linha que se vê muito parelha com o que se encontra na concorrência. Feito ao modo da Fiat? Sim, feito ao modo da Fiat, mas muito parelho. Isso só mostra que o sucesso do Argo não é um indício de que o Grande Panda vai ter vida difícil. Aliás, pelo contrário, até pode ser uma vantagem, porque a estratégia do caminho mais tradicional, a gente viu com o Argo, não levou a Fiat onde ela queria estar originalmente. Ou seja, um hatch que rendesse uma margem de lucro maior e que a colocasse de volta na liderança do mercado. O Argo não conseguiu nem uma coisa nem outra. Ele teve que ser reposicionado para voltar a ter aquele papel que o Palio tinha, e a liderança de mercado só foi alcançada anos mais tarde com o lançamento da Strada e não com o do Argo. Então, a meu ver, a dificuldade hoje da Fiat não está relacionada ao Grande Panda em si, e sim a outra coisa, que é escolher qual carro o Grande Panda vai de fato matar. Vai ser o Mobi ou vai ser o Argo? Segundo o Autos Segredos, a marca teria optado por manter o Mobi em linha como seu carro de entrada. Até por isso ele ganhou o interior da Strada a partir da linha 2026. Portanto, eu não acho que as dúvidas pairem necessariamente sobre o Grande Panda, sobre como o Grande Panda deve ser, o que ele deve ser. E talvez eu acho que seja mais uma dúvida sobre essa decisão específica do que fazer com os carros atuais. Será que não seria mais acertado tirar o Mobi de linha e rebaixar de vez o Argo? Isso deixaria a Fiat ainda mais confortável para arriscar no seu novo hatch, porque criaria ali uma dupla quase imbatível, né? O Argo como um carro de entrada é um projeto muito mais avançado do que você encontra tanto na própria Fiat com o Mobi quanto na concorrência. Quando você olha, por exemplo, para o Kwid ou até mesmo para o C3, a percepção de valor do Argo em relação ao C3 acaba sendo maior, apesar de o C3 ter uma plataforma e ser um projeto mais recente. Então, se a Fiat coloca o Argo nesse papel de entrada, todo mundo acaba ganhando, né? Agora, se a Fiat realmente opta por tirar
a geração atual do Argo de linha, ficar só com o Mob e o Grande Panda, aí sim talvez tenha que ter um período de adaptação um pouco maior. O fato é que não importa se as pessoas estão gritando por aí que é um erro trocar o Argo pelo Grande Panda, ou que o novo hatch da Fiat saiu do Minecraft, né? Desde que a Fiat oferte boas condições comerciais, ela vai continuar com o público das vendas diretas na mão. Né? Então, o que vai fazer a diferença aqui, o que é o fiel da balança, não são as vendas que o Argo já tem, são as vendas que o Argo não tem, que o Argo não consegue hoje em dia. Por quê? As vendas que o Argo já consegue, a maioria é questão de negociação. E isso não vai mudar de um carro para o outro. Afinal de contas, é a mesma Fiat ali por trás. Então, o que vier além disso é lucro. E é aí que o Grande Panda pode surpreender. Porque o Argo já não tem mais fôlego para ir atrás desse público. O Grande Panda, não só por ser um projeto novo, por ser um carro novo, mas por ser um hatch diferente, é aí que ele pode ir além. Eu quero saber se você concorda com essa visão, me manda uma mensagem ou deixa aí nos comentários se você acha que o Grande Panda vai ou não sofrer com o atual aumento do Argo. Por hoje foi isso, eu espero que você tenha gostado do que ouviu e agradeço pela companhia até o final. Um abraço e até a próxima, ou no @3,5podcast nas redes sociais.